Olá, boa tarde. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. Hoje é dia da homeopatia. O Boletim Guará está no ar. Vamos começar o boletim de hoje falando sobre os jovens que decidem seguir a carreira política. A vereadora mais jovem do Maranhão é da cidade de Vargem Grande. Muitos jovens estão seguindo esse caminho, mas a participação deles na política partidária representa, de fato, oxigenação, uma renovação? Vamos ver o que diz o especialista. Essa é a Sâmara Juvenil, a vereadora eleita mais jovem do Maranhão. Com apenas 18 anos, ela já se prepara para assumir a vaga conquistada na Câmara Municipal de Vargem Grande e sabe que carrega uma grande responsabilidade. Eleita a vereadora mais jovem do Maranhão, fiquei em primeira colocação no meu partido e a segunda bem mais votada da minha cidade, de Vargem Grande, com 854 votos. Sinto-me feliz e honrada, mas com peso de responsabilidade muito grande, porque recebi apoio de diferentes classes sociais, sobretudo da juventude, e não posso de maneira nenhuma frustrar as expectativas e a confiança que foi depositada em mim. A Sâmara já possui familiares que tiveram experiência na política. Além dela, outros 36 jovens candidatos com 18 anos de idade também concorreram ao cargo de vereador nos municípios maranhenses. Em todo o Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 649 jovens nessa faixa etária enfrentaram a disputa eleitoral. Segundo este cientista político, a idade de um candidato não significa dizer se de fato o mandato dele será baseado na renovação. A gente precisa olhar, em primeiro lugar, se essa renovação da política, ela significa oxigenação da política. Se essas candidaturas jovens trazem ideias novas ou se nós estamos tratando basicamente de uma mesma gramática política que já se perpetua há algum tempo. De olho nesse segmento, muitos jovens acabaram investindo nas redes sociais para atrair outros jovens eleitores. Foi o caso do humorista e influenciador digital Andrei Monteiro, que aos 23 anos conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de São Luís. A gente viu em 2020 o retorno dos partidos tradicionais e das candidaturas tradicionais, o que a gente chama do chamado centrão, em contraposição à ascensão de candidatos antipolítica que a gente já havia visto em 2018. A questão dos influenciadores digitais, a gente precisa reconhecer que sim, é uma nova metodologia, uma nova forma de interagir com o eleitor, mas novamente a gente precisa tentar enxergar qual é o propósito dessas candidaturas, o que está por trás dessa comunicação muito fácil e como que isso agrega para o debate político. Faltando poucos meses para a Sâmara assumir como vereadora em Vargem Grande, a jovem já sabe quais trabalhos vai focar como prioridade. Trabalharei incansavelmente em defesa do desenvolvimento rural, tenho grande apreço pela agricultura e com certeza lutarei por mais espaço, mais participação da juventude no contexto municipal. Que outros jovens possam seguir o exemplo e se dedicar mais ao mundo político, participar dos debates políticos. Inclusive, a própria Justiça Eleitoral tem uma campanha voltada a isso. Acredito que você, em algum momento, viu a campanha que aparece o jovem de forma bem natural, mas o reflexo dele no vidro, no espelho, é de alguém envolvido com as questões políticas da sua região. A própria Justiça Eleitoral fez essa campanha. Agora, cabe ao jovem eleitor, ao jovem cidadão, se envolver de forma mais efetiva, estar participando mais ativamente dentro dessas discussões políticas e se colocar mais à disposição da sociedade. Não ficar simplesmente aí nos canteiros, balançando bandeira, correndo por um candidato ou outro, mas estar envolvido diretamente nas discussões dentro da sua cidade, do seu estado, do seu país, como elemento envolvido diretamente nessas discussões. E neste segundo turno das eleições 2020, a Equatorial Maranhão continua com um plano operacional. Aplicado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, levou à continuidade do fornecimento de energia para mais de 5.500
556 zonas eleitorais no último domingo, dia 15, no penúltimo domingo, na realidade. Essa força-tarefa, que vai se repetir durante o segundo turno na capital, contou com manutenções preventivas, ações estratégicas de segurança, além de ações corretivas e de recomposição em todos os locais de votação. Mais de 1.300 profissionais mobilizados antes e durante a eleição. Para o segundo turno em São Luís, no próximo domingo, dia 29, estão mobilizados engenheiros, técnicos, operadores e eletricistas em regime de plantão no período eleitoral, para garantir o pronto atendimento em toda a capital. O assunto agora é 13º. 13º salário, viu, gente? Um ano em que, para a maioria da população, todo o dinheiro ainda é pouco e que muitas empresas ainda passam por dificuldades. Como será o pagamento desse direito? Durante 2020, muitos trabalhadores tiveram que ficar em casa por um tempo. Tempo que pode ter sido dias, semanas ou meses. Tudo depende de quanto ele ficou afastado das atividades profissionais no período mais forte da pandemia do novo coronavírus. Houve quem ficou desempregado, houve quem teve contrato suspenso, houve quem teve redução salarial. Mas nessa época do ano vem a pergunta: e o 13º, como fica? Alguns trabalhadores se adiantaram e procuraram saber. O 13º vai ser parcelado, né? Já tirei algumas dúvidas já, mas ele vai ser parcelado no período de novembro e dezembro, né? Vai ter uma redução no período de dezembro e no começo no meio de novembro, né? Vai ser normal. Tudo em dias, graças a Deus. Quem trabalhou em 2020 com carteira assinada tem direito a receber o 13º salário independente do tempo que esteve ativo. O governo federal precisou se manifestar sobre o assunto, pois muitas dúvidas surgiram. Foi divulgada uma nota técnica que define que o 13º salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho e salários reduzidos em função da pandemia. O que nós temos que ter em mente é que as medidas adotadas pelo governo de reduzir a jornada de trabalho e o salário do empregado, ele não vai afetar no pagamento do 13º. Isso porque o governo se sentiu pressionado pelos empresários e emitiu uma nota técnica, certo? E essa nota técnica é como se fosse uma carta de recomendação às empresas. Para aqueles empregados que tiveram somente a redução da jornada de trabalho e a redução do salário, não vai sofrer nenhum tipo de alteração no 13º, certo? Então, aqueles que tiveram a redução da jornada de trabalho e salário, vai ter o pagamento integral do 13º. Isso é a recomendação do governo federal. No caso de quem sofreu suspensão do contrato de trabalho, a regra diz que o pagamento do benefício deve ser calculado com base no período trabalhado. Aqueles que sofreram a redução da jornada e do salário não vai sofrer alteração no pagamento do 13º, é integral. Já aqueles que sofreram a suspensão do contrato de trabalho, esse pagamento será proporcional. E cabe aqui uma observação. Se trabalhou mais de 15 dias no mês, esse mês ele é pago por completo, tá? Tem essa observação também, que isso é a própria lei que fala da recomendação do pagamento do 13º, ela esboça isso, né? Que dessa gratificação natalina. Então, por exemplo, o contrato foi suspenso em abril, mas ele trabalhou 15 dias em abril, esse mês ele é contado por completo. Tratamento de pessoas com trauma em acidentes passa a ser dever do Estado. Saiba mais detalhes depois do intervalo. É um instante só. Boletim Guará está de volta. Vamos falar em acidente de trânsito. Quem já sofreu um acidente e ouviu de perto um que aconteceu na família, seja com perdas materiais ou com vítimas, sabe que isso pode representar para muitos um trauma para a vida toda. Para acolher essas pessoas, o Detran fez um convênio onde elas receberão atendimento em uma clínica-escola. Veículo batido, danificado, com muitas avarias, às vezes com perda total. Normalmente, tudo isso são resultados de acidentes no trânsito.
Pior que perder o veículo é perder a vida, ou ficar com traumas por causa do acidente. Para muita gente, voltar a andar de carro ou moto depois de um acidente não é fácil. É preciso tratamento psicológico, fisioterapia, e tudo isso vai passar a ser obrigação do Estado. Os chamados Penatrans, que são os planos estaduais de trânsito, estão sendo moldados e devem trazer essa exigência de reparo da saúde por parte do poder público. O Maranhão se antecipou à exigência. Nós, ainda no mês de outubro, assinamos um termo de cooperação com a Uninasal, no sentido de proporcionar de forma gratuita a assistência psicológica e fisioterápica ao acidentado de trânsito, principalmente desta região metropolitana de São Luís, num primeiro momento, né? Então, mediante um cadastro prévio no site do próprio Detran. A primeira parceria do Detran foi com a Faculdade Uninasal, onde já estão sendo feitos atendimentos psicológicos a pessoas acidentadas. Nós temos o plantão psicológico na Uninasal São Luís e nós utilizamos a estrutura do plantão justamente para dar esse suporte para o sujeito que quer voltar a dirigir, mas quer voltar a dirigir com tranquilidade, sem aquela angústia causada pelo trauma anterior do acidente. Seja uma angústia de um estresse pós-traumático, que é mais pontual, ou uma angústia mais grave, ocasionando, por exemplo, algum tipo de ataque de pânico, de ansiedade mais grave durante o ato de dirigir ou de estar dentro do carro. O tratamento não parece ser complexo, mas exige atenção e esforço por parte de quem se submete. Só com confiança e disciplina, uma pessoa acidentada consegue ter a coragem necessária para voltar a dirigir ou andar por ruas e avenidas movimentadas. É muito importante a gente ir percebendo essa retomada de segurança, né? Trabalhar o medo, trabalhar certas ansiedades, para poder a pessoa ir sendo reinserida ali nessas atividades diárias, né? Porque esse é o principal objetivo, que ela consiga retomar, vamos dizer assim, o seu funcionamento normal das atividades que ela havia fazendo, executando antes do acidente. Quando todo o país adotar, o Maranhão deve selar outras e novas parcerias pelo interior do estado. Na hora em que nós concluirmos essa implementação e estivermos com esse piloto devidamente rodando aqui na região metropolitana de São Luís, nós temos interesse, inclusive, em assinar outros termos de cooperação em outros municípios, notadamente em outros Ciretrans. Nós temos que sejam sedes de Ciretrans, nós temos 15 em todo o estado, para que esse tipo de assistência também seja prestada. Vamos ver agora a agenda de atividades dos candidatos a prefeito de São Luís. Duarte Júnior do Republicanos, às 6 horas tem gravação. 8 horas, entrevista em uma rádio da capital. Às 10 horas, sabatina em sistema de comunicação. Às 12 horas, entrevista em uma rádio FM da capital. Às 15 horas, caminhada no João de Deus. Às 18h30, carreata. Às 19 horas, entrevista em emissora de TV. Às 22 horas, debate na TV Guará. Eduardo Braide, do Podemos. Pela manhã, tem sabatina em emissora de rádio. À tarde, caminhada na Rua Grande. E à noite, debate na TV Guará. Lembrando, às 10 horas da noite, você vai ter o primeiro debate deste segundo turno. É aqui na TV Guará, 10 horas da noite. Eduardo Braide de um lado, Duarte Júnior do outro. E aí você vai poder avaliar as ideias dos dois candidatos à Prefeitura Municipal de São Luís e saber quem é que tem as melhores propostas. Aqui no Canal 23, a partir das 10 horas da noite. Número de comerciantes informais cresce na pandemia. Mais detalhes depois do intervalo. Aguarde, é um instante só. De volta ao Boletim Guará. Cresceu o número de pessoas trabalhando na informalidade. Veja a reportagem. Eles vendem de tudo no maior ponto comercial de São Luís. Seja produtos de tecnologia, acessórios, roupas e até alimentos. Para os vendedores ambulantes, o importante é aproveitar a grande movimentação e aumentar as vendas. Porque é um ponto bom de venda, né? E a gente agradece a Deus, todo santo dia a gente vem trabalhar e a gente leva o pão de cada dia para casa.
Quem passa pelo centro também aproveita para comprar no comércio informal. Você vai sair para a rua, você fica refém só de comida, tem que ter fruta, tem que ter tudo. Hoje em dia a gente tem que estar atento à alimentação saudável, mesmo na rua, não tem tempo de ir em casa almoçar, não tem tempo de fazer um lanche. E aí é importante, eu acho importante. Nos últimos meses, o número de vendedores ambulantes cresceu 30%, segundo dados divulgados pelo sindicato da categoria. E como consequência desse aumento, os trabalhadores reclamam da falta de um espaço digno para trabalhar. Infelizmente, com a pandemia, né, que nós estamos passando com essa crise braba, crítica, né, o aumento de vendedores ambulantes subiu bastante, né, teve somente estupidamente. E o sindicato, para ajudar os trabalhadores, é manter eles trabalhando nas vias públicas, né, em locais adequadamente, para que eles possam manter a sua família. Mas tem um porém, que a prefeitura em si não está ajudando os trabalhadores informais. O seu Antônio trabalha todos os dias na Rua Grande vendendo controles para a TV e também sente a necessidade de ter um espaço mais adequado. Se tivesse um espaço para a gente, seria melhor, né? Mas não tem. Os gestores não procuram fazer um espaço por camelô, eles vêm para a Rua Grande. A expectativa é que o número de vendedores ambulantes aumente ainda mais nas próximas semanas, com a chegada de datas como Natal e Ano Novo, além do pagamento do 13º salário. Essa questão, né, é muito importante, né, que chega a fim de ano, todo pai e mãe de família, vendedor ambulante, precisa de manter a sua família e aumenta bastante, né, de fluxo de pessoas, né, na cidade, na Rua Grande, principalmente. E os vendedores ambulantes têm que se manter trabalhando para manter a sua família no fim de ano. Vamos saber mais detalhes sobre a segunda eliminatória do Festival Canta São Luís, que começa amanhã e segue até sexta-feira. Os 60 artistas classificados na primeira eliminatória do Festival Canta São Luís, realizado pela Prefeitura, voltam a subir ao palco da Praça Maria Aragão a partir desta quarta-feira, quando inicia a segunda eliminatória, que segue até a sexta-feira, dia 27. 20 artistas participam em cada noite. O Festival Ludovicense de Intérpretes da Música acontece a partir das 6h30 da noite, cumprindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. Além do Rio Azul. A grande final será dia 4 de dezembro. O evento tem como objetivo incentivar a criação musical, revelar talentos, promover intercâmbio cultural entre artistas do município, proporcionar o fortalecimento da cultura ludovicense, além de, claro, oferecer lazer cultural gratuito para a população. Maior que tudo ele é, oh quão lindo esse nome é, o nome de Os 60 concorrentes que participam dessa nova fase foram classificados na primeira etapa do festival, da qual participaram 120 intérpretes. Os 5 vencedores receberão as seguintes premiações. Primeiro lugar, R$60 mil. Segundo lugar, R$40 mil. Terceiro lugar, R$30 mil. Quarto lugar, R$20 mil. E quinto lugar, R$10 mil. A relação com o nome dos candidatos que vão concorrer está disponível no endereço saoluís.ma.gov.br/Canta São Luís. Uma boa pedida no campo cultural aqui dentro da capital. E lembrando que esse concurso ele é universal, atende a todos os públicos, a todas as composições. E o Boletim Agora de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Agora logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima. Paz e bem.